Olá, tudo bem? Sou o professor João Veloso. Sou graduado em jornalismo, ciências sociais, história e também especialista em filosofia moderna e contemporânea, além de graduando em pedagogia. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes que se expressar bem é uma arte, mas antes de conseguirmos chegar até o ponto que usamos com eficiência esse instrumento de comunicação, é importante lembrar dos primórdios do surgimento da fala. Não se sabe ao certo a origem da fala humana, se os homens primitivos começaram a se comunicar entre si por gritos ou grunhidos, como fazem os animais, ou se por gestos, ou ainda pela combinação dos mesmos. A associação de um som ou gesto a um certo objeto ou ação fez com que nascessem os signos, referência a algum elemento da natureza, e a significação, o uso social dos signos, compondo dessa forma a base da comunicação em geral e da linguagem particular. O continente africano parece ser mesmo o berço basicamente de tudo o que se refere à espécie humana, inclusive da linguagem falada. Uma análise dos sons usados na comunicação humana, feito pelo pesquisador Quentin Atkinson, da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, indica que ela nasceu na África, de onde as populações migraram para outros territórios e expandiram a fala. Cientistas afirmam que o som produzido por um primata das terras altas da Etiópia tem grandes semelhanças com a fala humana e poderia dar pistas sobre como os padrões de linguagem humana evoluíram. O gelada, também conhecido como babuíno gelada, que é um parente do babuíno, produz um som que poderia passar pelo da voz humana. Os pesquisadores por trás do estudo dizem que o som característico produzido pelos animais, ao estalar os lábios, pode ter sido uma evolução que acabou levando à fala. Os primatas têm um repertório vocal extenso, que é expresso usando ainda movimentos faciais complexos. A pesquisa, que foi publicada na revista especializada Coherent Biology, mostra que o ritmo de estalar de lábios dos gelada se assemelha aos intervalos entre as sílabas em diferentes línguas humanas. O mesmo movimento de estalar os lábios entre os outros primatas difere dos babuínos gelada, já que não conta com as mesmas oscilações de tom e de volume. Babuíno gelada que possui voz semelhante à humana. O som característico produzido pelos animais ao estalar os lábios pode ter sido então uma evolução que acabou levando à fala. Sabe-se ainda que a fala não teve um início único, bem demarcado no tempo, mas foi produto de uma série de processos separados uns dos outros, às vezes por milhões de anos, e que vieram se combinar no ser humano. Os organizadores do simpósio de Cortona, os antropólogos italianos Brunetto Chiarelli e Andrea Campero-Tiani, fizeram uma síntese das discussões ali travadas, que vale como uma síntese das hipóteses mais aceitas até agora sobre as origens da linguagem. É evidente que muitas incertezas e controvérsias permanecem, como de resto em praticamente tudo o que diz respeito à vida dos antepassados do homem. Mesmo quando os especialistas, paleontólogos, antropólogos, biólogos, entre outros, concordam em relação ao evento. Por exemplo, podem divergir quanto ao período aproximado em que ele se deu. O capítulo da linguagem não é exceção. A visão colorida multiplica as chances de sobrevivência no ambiente multiforme da floresta, onde perceber detalhes, um animal predador escondido na folhagem, pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Outra adaptação anatômica de importantíssimas consequências foi o surgimento do polegar, que mesmo sendo menor aos outros dedos da mão, facilitou agarrar-se aos galhos das árvores, permitindo ao animal caminhar entre elas sem o risco de andar no chão exposto às feras. Sem esses dois processos, o ser humano não poderia ter desenvolvido, dezenas de milhões de anos depois, a capacidade de falar e entender o que os outros falam. Isso porque, sem a visão tridimensional e colorida, o ser humano não teria conseguido traçar um mapa mental de seu ambiente e, assim, não poderia comunicar a outro ser humano onde achar comida. Sem o polegar, menor que os demais dedos da mão, uma característica que o homem partilha com seus demais primatas, seus parentes, o chimpanzé, o gorila e o orangotango, a mão não se teria libertado da necessidade de ajudar a andar sobre o chão, como fazem os quadrúpedes. O difícil é precisar quando todas essas mudanças ocorreram. Fala-se em algo como 15 milhões de anos atrás, quando viviam os Diropithecus, dos quais
teriam descendido tanto o homem como os primatas modernos. É certo, em todo caso, que os indivíduos da mais antiga espécie hominídea conhecida, o Australopithecus afarensis, que viveu há pelo menos 3 milhões de anos, já exibiam uma postura ereta, um efeito a longo prazo do polegar oponível. Livre da tarefa de andar, a mão libertou também a boca da tarefa de segurar a comida, que passou a ser agarrada com o polegar prênsil. Libertada da tarefa de pegar os alimentos, a boca, por sua vez, depois de passar também por transformações anatômicas relacionadas à postura ereta, estaria bem depois disponível para outras ocupações, como falar. Mas não para por aí. A influência na origem da linguagem da mão dotada do polegar oponível, pois isso permitiu que uma das mãos, à direita, se especializasse na manipulação de objetos, alimentos, paus, pedras, enquanto a outra se especializava na localização espacial. Essa divisão de funções levou à chamada lateralização do cérebro dos primatas. O hemisfério esquerdo do córtex cerebral passou a coordenar os movimentos do lado direito do corpo, enquanto o hemisfério direito passou a lidar com o lado esquerdo. Isso tem muito a ver com a linguagem, pois quando falamos, acionamos áreas especializadas do lado esquerdo do córtex cerebral, que movimentam o aparelho fonador e tornam possível dizer frases inteligíveis. De qualquer forma, todas aquelas mudanças anatômicas fizeram diminuir a boca dos ancestrais do homem, mas esse já ereto pôde usar as mãos para preparar os alimentos antes de levá-los à boca, inicialmente cortando em pedaços, depois moendo-os e por fim cozinhando-os. Assim foi-se desenvolvendo o modo de vida especificamente humano. Ocorre ainda que para sobreviver na savana, onde haviam menos alimentos vegetais disponíveis, os hominídeos dependiam de alimentos animais, particularmente de animais de grande porte. Para caçá-los, aprenderam, de um lado, a agir em grupo e, de outro, a usar instrumentos. Primeiro pedras e paus disponíveis naturalmente, depois objetos já adaptados às suas necessidades. Isso estimulou a comunicação entre os hominídeos em escala maior que em outras espécies, nas quais, salvo exceções, cada indivíduo tende a obter o seu alimento basicamente sozinho e sempre sem uso de instrumentos. Para a origem da linguagem, o uso de artefatos foi ainda mais importante do que a associação dos caçadores, mesmo porque animais que organizam caças coletivas sem se comunicarem, como o cão caçador da África, pois havia a imperiosa necessidade de ensinar aos outros como produzir e usar os instrumentos. Supõe-se que a primeira linguagem humana tenha sido mais gestual do que oral. A fala, como os gritos de outros primatas, devia tão somente acompanhar os gestos. Mas à medida que as mãos passavam a ficar cada vez mais ocupadas com os instrumentos, havia menos disponibilidade para os gestos. É muito possível que a linguagem, seja qual for a de origem, se tenha basicamente desenvolvido a partir das necessidades da divisão do trabalho. Os primeiros agrupamentos humanos organizados já contavam com divisão de tarefas entre caçadores, coletores de vegetais, preparadores de alimentos, responsáveis pelas crianças. Essa primitiva, porém já complexa rede social exigia uma forma de comunicação mais sofisticada que o gesto ou o grito, a linguagem. Ela permitiu que fosse criado um universo específico do ser humano. Com efeito, o animal ou tem comportamentos inatos, instintivos, ou tem comportamentos que aprendeu individualmente, mas na grande maioria das vezes, e das espécies também, é capaz de transmiti-los a seus semelhantes. O homem sabe que na linguagem está a liberdade e tudo o que o torna humano. O raciocínio, a inteligência, a criatividade e a possibilidade de comunicar a conquista do raciocínio de cada indivíduo, da inteligência de cada grupo, da criatividade de cada sociedade. Carlos Rossi, educador. Sabe-se ainda que as estruturas ligadas à fala não são preservadas como fósseis, portanto, não há vestígios materiais. Do ponto de vista neurológico, hominídeos já podiam desenvolver a fala, mas chimpanzés também possuem as chamadas áreas responsáveis e não falam. Conclui-se então que eles falam porque sua laringe está em posição elevada, devido à curvatura da base do crânio, limitando a emissão de som. Há uma teoria não comprovada de que os humanos, há 100 mil anos, já teriam a laringe no lugar certo e as ligações neurais necessárias à fala.
A nossa linguagem envolve mecanismos neurais e anatômicos inatos e geneticamente transmitidos. Alguns deles, particularmente aqueles relacionados com a fala, são encontrados apenas nos humanos. E o mesmo pode ser verdadeiro quando há alguns aspectos da linguagem, tais como uma sintaxe complexa governada por regras e uma complexa estrutura de palavras. Permanecem grandes hiatos em nossa compreensão da fala e da linguagem humanas, mas pensamos que esses mecanismos neurais e anatômicos, singularmente humanos, se desenvolveram para melhorar nossa capacidade de utilizar a linguagem. Em contraste, a capacidade de adquirir e de usar palavras de maneira simples está presente em animais não humanos. Johannes Müller demonstrou em 1848 que a produção da fala humana envolve a modulação de energia acústica através da passagem de ar acima da laringe, o trato supralaringeal. Essa energia acústica é gerada pela laringe ou pelo turbulento fluxo de ar, quando da constrição da passagem de ar. Mas até a década de 1960 não se compreendeu que a própria fala é um importante componente da capacidade humana de usar a linguagem. A fala nos permite transmitir segmentos fonéticos que são aproximados pelas letras do alfabeto a notável taxa de até 25 por segundo. Em contraste, é impossível identificar informações não faladas. Sem o caráter de fala, há taxas maiores do que a 7 e 9 itens por segundo. Uma frase curta como essa contém uns 50 sons de fala. Estes segmentos fonéticos podem ser ditos em 2 segundos. Se essa frase fosse transmitida, a taxa de não fala levaria tanto tempo que o ouvinte bem poderia esquecer o começo da frase antes de se escutar o seu final. A alta taxa de transmissão da fala humana é então parte integral de nossa capacidade linguística, já que permite que ideias complexas sejam transmitidas dentro dos limites da memória de curto prazo. Apesar da linguagem de sinais também poder alcançar uma taxa de transmissão de dados, as mãos do sinalizador não podem ser usadas simultaneamente para outras tarefas. A linguagem vocal representa uma continuação da tendência evolutiva dos hominídeos em direção à liberação das mãos, tendência que adveio da locomoção ereta bipedal. Resumindo, pode-se dizer que desde a Idade da Pedra o homem sentiu a necessidade de se comunicar com seu semelhante. Mas as dificuldades eram enormes, que o processo acabou por se desenvolver de forma lenta. E as necessidades cresciam ainda mais entre eles. O homem possuía o sentimento de contar o que sentia, o que queria fazer e o que pensava. Por outro lado, a comunicação aproximava as pessoas e, entre elas, a ajuda mútua. Não se sabe ao certo qual surgiu primeiro, o gesto, a língua falada ou a escrita. Supõe-se que as primeiras comunicações surgiram entre membros de uma mesma família. Como vimos, os gestos vieram em primeiro lugar, pois a mão é o órgão do corpo que mais se movimenta. Seria uma breve comunicação, um aceno de mão, talvez. Deveria ser bastante rudimentar e não muito compreensivo, desenvolvendo-se lentamente. Porém, muito importante, o homem já poderia dizer como matou o mamute, como carregou, e como deveria ser repartido entre a família. Na pré-história, isso deveria ser muito importante, pois o homem poderia transmitir superficialmente suas ideias. Já a fala teria surgido então em segundo lugar. Acredita-se que os órgãos que hoje produzem a voz não estavam ainda bem desenvolvidos e que levaram anos e anos para se aperfeiçoarem. Com isso, a voz foi se desenvolvendo lentamente. O que iria transmitir o homem que não tinha um único código linguístico? É só imaginar o mundo na ânsia em tentar falar. Nessa tentativa, ele é capaz de soltar alguns sons guturais. Após longo tempo, o homem foi criando palavras, frases, transmitindo verbalmente suas primeiras impressões. Assim surgiu a língua. O mais provável é que tenha surgido uma só e com inúmeras migrações do homem. Ela também foi sendo modificada, dando origem a outras línguas. O uso de vocalizações, como grunhidos, cantos ou latidos, é extremamente comum em todo o reino animal. No entanto, a espécie humana é a única em que essa capacidade alcançou a sofisticação e a eficiência comunicativa da fala. Agora que você já sabe como surgiu a fala, não pode se esquecer ainda que, ao longo do tempo, apenas falar não bastava.
Era necessário também convencer o interlocutor. Na Grécia Antiga, por exemplo, por volta de 336 anos antes de Cristo, Aristóteles escreveu sobre a oratória utilizando o termo retórica. Durante centenas de anos, a retórica foi base de toda a formação cultural humana e também ficou conhecida como a arte do convencimento através da fala bem construída em termos de argumentação. Os gregos sempre valorizavam de forma tremenda a palavra, apreciando a eloquência natural do que qualquer outro povo da antiguidade. Para comprovar essa tese estão os brilhantes discursos da Ilíada e as fervorosas palavras que os comandantes militares dirigiam às tropas ao iniciar um combate. Porém, foi com o surgimento da democracia que o interesse pela eloquência e oratória cresceu de forma explosiva. Isso porque o povo, onde não se incluíam as mulheres, nem escravos, nem os forasteiros, passou a poder reunir-se em Assembleia Geral, uma espécie de supremo órgão legislativo, executivo e judicial, com o fim de discutir e decidir todo tipo de questão. Tais reuniões eram públicas e livres, nas quais todos podiam participar e votar. Logicamente, os que se expressavam melhor através da fala, do discurso, eram também os mais influentes na sociedade. Já com o advento da democracia, a oratória foi ensinada por professores. Com o início da democracia na Grécia, provavelmente em 446 a.C., os próprios cidadãos começaram a fazer seus próprios discursos, promovendo assim uma necessidade de conversação muito grande. Nas assembleias do povo se destacavam as pessoas que falavam melhor, e com isso muitos começam a procurar ajuda. Surgiram assim os primeiros professores da arte de expor razões, os conhecidos sofistas. Portanto, aquele que almejasse ter influência nas assembleias teria de possuir extremos dotes oratórios, além de que os conflitos entre cidadãos dirimiriam diante de tribunais formados por jurados escolhidos por sorteio. Aquele que com palavras persuasivas conseguisse prender a atenção dos jurados e convencê-los da sua posição era vencedor do pleito. A oratória tornou-se assim a base fundamental. Não somente aqueles que aspiravam à política, carreira mais normal para os cidadãos livres daquela época, mas também a todos os cidadãos que, em seus negócios e atividades agrícolas ou artesanais, seguidamente encontravam-se envoltos em acusações e julgamentos a respeito de infrações ou delitos, contratos, impostos, entre outros problemas. Poucos, porém, eram capazes de falar em público de modo eficaz. Os menos hábeis na oratória tinham de solicitar socorro aos mais preparados. Surge então uma classe profissional de especialistas na arte de bem falar e escrever. Tais especialistas, por vezes, transmitiam ensinamentos de retórica. Outras representavam pessoalmente os seus clientes nos pleitos ou emprestavam-lhes discursos prontos para serem pronunciados como se fossem escritos por eles mesmos. Mais tarde, a experiência da oratória foi reunida em máximas e preceitos que remetiam à obtenção do êxito no tribunal ou na assembleia. A oratória foi reconhecida então como uma técnica e por volta do século V a.C., surgiam na Sicília os primeiros tratados de retórica, atribuídos a Corax e Ticísias, embora confinados praticamente à oratória forense e ressaltando truques para o advogado recorrer e vencer em juízo. O verdadeiro fundador da técnica retórica, todavia, foi o siciliano Gorgias Leônidas, que surgiu em Atenas no ano de 427 a.C. e logo causou a maior sensação, devido aos brilhantes e floreados discursos dirigidos aos atenienses. Muitos, fascinados por sua oratória, tornaram-se discípulos, fazendo de Gorgias o primeiro professor de retórica de que há conhecimento. Para Gorgias, a oratória precisava ser exercitada completamente. Precisava seduzir a plateia, não interessava a ele uma eventual verdade objetiva, mas tão somente o convencimento do público. Para causar impacto, o orador deveria levar em conta a situação de comunicação, a oportunidade do lugar e do momento, para adaptar-se ao caráter do público. E com a linguagem brilhante e poética, cheia de efeitos, figuras e ritmos, encantar a todos. Gorgias foi quem introduziu uma oratória de exibição ou de aparato, sem obediência a fins políticos ou forenses.
orientada principalmente para realçar o orador. Aristóteles estudou os tratados de retórica legados de Górgias e seus discípulos, resumindo em uma só obra, a qual procedeu à compilação das técnicas retóricas. Ele considerou tais tratados pouco satisfatórios, porque não iam além do recurso dos truques legais e as formas mais absurdas de suscitar a compaixão dos jurados. Faltava uma apresentação séria e mais abrangente das técnicas e regras, bem como dos métodos de retórica, especialmente aqueles mais eficazes, e também que se baseassem na argumentação. Aristóteles, ao chegar em Atenas, encontrou Isócrates como o mais famoso e influente mestre de retórica, e era dono de escola mais bem-sucedida que a Academia de Platão, da qual era rival na formação dos futuros homens políticos da cidade. Isócrates escreveu a obra Contra os Sofistas. Nela, acusava os sofistas de perderem o seu tempo e roubarem o dos demais com sutilezas intelectuais sem qualquer relevância para a sua vida, para a política ou para a ação. Da mesma forma, não concordava com os retóricos formalistas por insuflarem em seus alunos a falsa ideia de que a aplicação pura de regras ou truques pode levar ao sucesso. O orador ateniense Isócrates defendia uma formação integral, partindo de um caráter adequado, incluindo o estudo tanto da temática política como da técnica retórica em toda a sua extensão. Só assim se formariam cidadãos virtuosos e preparados para o êxito político e social. Isócrates chamava essa oratória por excelência de filosofia. Segundo ele, é graças à retórica que o injusto se livra do castigo, quando valeria mais ser castigado, pois a injustiça é o maior mal da alma. Platão contra-atacou, dizendo que a retórica visava a persuasão e não a verdade. Em seu diálogo, Górgias há o confronto entre retórica e filosofia. Como vimos, a arte de falar em público também exige experiência, treino, dedicação para se atingir um nível de excelência. Se nos primórdios da civilização o homem precisava da fala para ajudar na sua sobrevivência, com o passar dos tempos, ela passa então a ser um instrumento importante para que ele pudesse conquistar espaço social e político. Para isso, passou a utilizar estratégias de convencimento para persuadir os demais. Aristóteles, que definia a retórica como a arte de descobrir o que há de persuasivo em cada assunto, nos mostra 3 caminhos para a persuasão no capítulo 2 de seu livro, Arte e Retórica. Segundo ele, devemos apelar para a vontade das pessoas, depois para a sensibilidade e, por último, para a sua inteligência. Existem pessoas que seguiam mais pela vontade, outras pela sensibilidade e algumas pela razão e inteligência. Portanto, ele defende que devemos apelar para os 3 aspectos da psicologia humana, dando ênfase naquele em que a pessoa for mais influenciável. Além disso, para nos tornarmos persuasivos, é preciso observar 2 aspectos principais na comunicação interpessoal: a forma e o tipo de linguagem. A forma como nos comunicamos desempenha papel fundamental no processo, pois é importante conquistar a simpatia de quem vai ser persuadido desde o início. Através da postura corporal, dos gestos e do tom de voz, é possível conseguirmos obter confiança e credibilidade. A empatia facilita muito o processo persuasivo. O conteúdo da persuasão deve ser comunicado numa linguagem adequada ao tipo de pessoa que estamos tentando persuadir. Por exemplo, pessoas simples preferem que falemos numa linguagem simples, e as pessoas cultas são mais sensíveis a uma linguagem intelectual. Além disso, é preciso atingir o lado emocional dessas pessoas falando de coisas agradáveis, como também estimulando suas paixões. Estes, então, são excelentes modos de persuadir. A persuasão também é importante no relacionamento com o cliente? Uma comunicação persuasiva promove relacionamentos excelentes e duradouros, possibilitando que o profissional consolide sua marca e obtenha continuamente indicação de novos clientes. Além disso, a persuasão ajuda a obter maior cooperação de seus contratantes durante o processo,
Que argumentos devemos evitar na comunicação com a clientela? Sob nenhum pretexto deve-se utilizar falsos argumentos, mentiras e termos excessivamente técnicos, que fogem à compreensão de seus interlocutores. Deve-se procurar ser sincero, pois sem sinceridade não haverá persuasão. Uma das maneiras de o orador tornar-se eloquente e persuasivo é transmitir sinceridade sempre, mesmo que essa possa lhe parecer desfavorável em alguma situação. De que modo devo convencer sem parecer pedante? O profissional torna-se pedante quando tenta se mostrar superior ao seu interlocutor, seja culturalmente ou sobre outros aspectos. Fatalmente, essa tentativa criará uma barreira que dificultará a comunicação. Para persuadir, é necessário justamente o contrário: mostrar-se próximo ao interlocutor, desenvolver empatia e simpatizar com as ideias de quem vai ser persuadido. Como se vê, nessas considerações, o convencimento através da fala inclui qualidades éticas, também como a sinceridade. Não adianta dominar bem a fala se o orador não é honesto com o outro. Quando o cliente descobre que ele está agindo com a falta da verdade, não adiantará então em nada dominar bem as ferramentas que proporcionam uma boa retórica. Por isso, procure sempre falar a verdade, que levará ainda a uma relação de confiança e de segurança com o cliente. Mas falar bem e ser honesto com o outro é o bastante para que possamos atingir os nossos objetivos na comunicação como um todo? Não. É necessário ir além, através do conhecimento que abrirá as portas para o que se chama de negociação adequada, bem como a necessidade de exercitar o bom relacionamento interpessoal. É necessário que o atendente, vendedor, bem como outras profissões que exijam o contato pessoal com o cliente, comecem a desenvolver, além dos aspectos técnicos de sua profissão, as competências comportamentais relacionadas à inteligência emocional, tais como empatia, comunicação interpessoal, motivação, liderança e negociação. Isso porque uma pessoa desmotivada não consegue transparecer confiança e segurança, mesmo que domine um bom vocabulário de palavras e a saiba usar com eficiência. Além disso, algumas dicas poderão ser bastante úteis. Procurar fazer elogios sinceros às pessoas em seus relacionamentos. Dar atenção, ouvir de fato, interessar-se pelas pessoas. Evitar criticar e condenar quem quer que seja. Sorrir sempre que possível. Tratar a todos pelo nome, evitar discussões, evitar queixar-se demasiadamente. Essas são algumas regras de relações humanas que, se utilizadas habitualmente, farão com que nossa capacidade de persuasão seja automaticamente melhorada. É necessário ainda buscar sensibilizar o lado emocional de seu público-alvo, utilizando uma linguagem adequada a esta audiência, de forma clara e objetiva, para que ela possa ser persuadida, fazendo com que as pessoas ajam em nosso favor. Na maioria dos casos, muito mais do que vender, o importante é saber se comunicar. Podemos dar aqui vários exemplos disso. Um deles pode, inclusive, já ter acontecido em alguma fase da vida com você. Por exemplo, já teve situações nas quais você entrou numa loja sem qualquer compromisso com algo que tenha visto na vitrine e o vendedor lhe abordou de forma amigável. Quando você se deu conta, não conseguiu resistir, não conseguiu negar. Então, acaba sacando o cartão, digitando a senha para comprar algo que você já possui ou que considerava comprar no momento. Ou que não considerava comprar no momento, melhor dizendo. Provavelmente já se viu em uma situação como essa e ficou impressionado com a habilidade de persuasão e negociação do vendedor. A persuasão não é algo importante apenas aos profissionais da área comercial, mas para todos nós. Utilizamos a habilidade para vender ideias, projetos, convencer colegas, pedir um aumento salarial ou promoção, ou até mesmo barganhar ao comprar um determinado produto. Muitas vezes percebemos a dificuldade em persuadir o outro a comprar as nossas ideias. Isso pode ser explicado pelo fato de que as pessoas, além de serem diferentes, possuem necessidades e motivações diferentes, o que força a nossa capacidade de adaptação em saber lidar com cada personalidade e situação. Até mesmo dentro de casa podemos ver um exemplo dessa adaptação. As crianças começam a perceber desde cedo que a melhor maneira de pedir algo para o pai pode não surtir efeito com a mãe. Dessa maneira, criam maneiras e estratégias diferentes para falar com cada um e conseguir o que desejam.
Tendo em vista a existência dessas particularidades, é preciso ter tranquilidade e inteligência para lidar com pessoas totalmente diferentes, com humores, gostos e atitudes às vezes totalmente distintas. Por exemplo, quando apresentamos um projeto a uma pessoa perfeccionista, devemos adaptar nosso discurso, baseado nas preferências e características desse perfil profissional, como preparar os temas antecipadamente, ser realista com prazos, mostrar-se organizado, exibir detalhes das tarefas. Caso isso não seja feito, provavelmente o trabalho não transmitirá confiança e essa pessoa, consequentemente, poderá não comprar a ideia. Com o cenário repleto de novas ofertas, a postura do profissional também precisou se moldar para conquistar espaços cada vez mais competitivos. Sendo assim, seu poder de persuasão precisou se tornar mais eficaz. Além de todas as outras características que citamos aqui e que precisaram ser modeladas para agradar ao perfil do novo consumidor, podemos citar outros pontos que também fazem a diferença numa negociação. São características de um bom orador a habilidade com as palavras e também a postura que acompanha o discurso. Escolher as melhores palavras e com elas a expressão corporal transmitem o poder de convencer, liderar, comover, instigar, direcionar e principalmente de mover almas e mentes. O negociador, para se sobressair, precisa conquistar a arte de falar bem. Aquele que consegue fazer isso reveste a palavra de um poder de convencimento, passando convicção, criando influência, fortalecendo o relacionamento para chegar ao resultado almejado. Existem várias formas de falar de maneira influente, e essa, como qualquer outra habilidade, pode e deve ser treinada. Além de uma boa locução, devemos apresentar de maneira lógica e racional quais serão as vantagens do seu interlocutor ao negociar com você. É nesse momento que entra o poder da argumentação, com exposição de números e resultados que possam provar a eficiência de tal projeto ou ideia. Ou seja, tratar-se de promover a aceitação por meio da racionalidade exposta com dados e pela empatia e comprometimento do apresentador. Os números são importantes, mas a identificação pessoal também afeta o relacionamento profissional. Mostrar domínio sobre o assunto estimula a confiança por parte do ouvinte, além de nos fortalecer na oratória, pois quando falamos em público e temos pleno conhecimento sobre o que se fala, aproveitamos melhor a nossa fala e promovemos ainda mais a persuasão. Para fazer uma negociação rica, pesquise junto informações da concorrência e cite informações relevantes e úteis ao negócio. Isso ajudará o diálogo, fazendo com que não fique muito repetitivo e ao mesmo tempo fixe a mensagem. Assim, após todas essas fases e muito treino, poderemos alcançar o tão esperado sim na negociação. Sempre me lembro de um famoso provérbio chinês que diz: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Essas oportunidades passam diante de nós muitas vezes e bons negociadores devem saber usar os melhores artifícios para não perder qualquer uma delas. Diante desses ensinamentos, tenho certeza que você será um profissional ainda mais bem preparado para lidar com desafios que se apresentarem no cotidiano. Um forte abraço a todos e até a próxima!